quais outras estratégias ainda podem ser adotadas nesta reta final? Já pensou nisso? É sobre isso que a gente conversa agora com Leon Vitor de Queiroz, cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, boa tarde. Ninguém tem bola de cristal, né, professor? Mas há uma certa polarização também aí que se pode ter. Por um lado, um debate agressivo e, por outro, até pode ser que se tenha alguma proposição, né, propostas mais objetivas. O senhor fica com qual lado nessa matéria? Boa tarde mais uma vez. Olá, boa tarde, Luciano, boa tarde, Sidney. Como eu havia dito anteriormente, né, as campanhas vão tentar ir, a campanha vai começar a acirrar, né, eu ainda acredito que vai ter um acirramento maior, né, mais difusão de mentiras, mais difusão de inverdades sobre as instituições, né, buscando aí tentar tumultuar um pouco o jogo, né? E agora também aconteceu essa questão do afastamento, né, do governador de Alagoas, então isso também reacendeu outros problemas, né? Como é que faz isso na véspera da campanha, enfim, e se você está num sistema de controle de justiça, você vai esperar que a campanha passe para tomar alguma atitude, então isso daí vai mexer um pouco, também começaram algumas prisões em função do próprio orçamento secreto, né? Então isso daí vai mexer um pouco aí com as campanhas, né? E, de fato, as propostas, pensar um país está um pouco mais para trás do ponto de vista do que é que vai fazer com a economia, mas entrou num debate de, olha, aqui é o lado da democracia, aqui é o lado que não é democrático, né? E entrou para algumas agendas aí mais conservadoras que a gente sabe que polariza o eleitorado, como, por exemplo, o aborto, né? E entrou também no tema da corrupção, né? E a corrupção é muito difícil da gente medir, porque os indicadores de corrupção são indicadores de percepção. Se você mina as instituições de controle e de investigação, você tem menos casos de corrupção, e aí a percepção que a população tem da corrupção, ela também tende a diminuir. Então, esse debate da corrupção é um debate muito complexo, porque você tem uma tendência a achar que há um aumento da corrupção, quando, na verdade, há um aumento da investigação. É muito difícil para a gente conseguir mensurar, né, calcular uma variável do ponto de vista da ciência política e da estatística, que a gente possa dizer quando que há mais ou menos corrupção. Isso são dados aí de percepção. Professor, esse debate, eu queria falar sobre o tom dele nesse momento, vai reunir muito ineditismo na história do Brasil, a começar por duelo entre um presidente e um ex-presidente. A gente tem os dois aí que chegam a 100 milhões de pessoas, de eleitores. Muitos desses eleitores, inclusive mais radicais, que talvez vejam esse debate como um ringue, onde o seu candidato te representa e queira ganhar. Mas como esses dois candidatos devem se comportar, e aí para que não seja um ringue, justamente para ganhar o eleitor indeciso e aquele eleitor que não compareceu às urnas? É um debate que tem que fugir das acusações e um debate que tem que colocar propostas, né? O eleitor o eleitor indeciso não está interessado em saber quais as acusações que um vai fazer sobre o outro. O eleitor indeciso quer saber como que a vida dele vai melhorar, né? Quais as propostas que ambos têm para fazer com que a gente ainda continue diminuindo a taxa de desemprego, como que a gente faz com que a criminalidade fique ainda mais baixa, como que a gente tem um país que voltou ao mapa da fome, como que ele sai, quais as perspectivas de mobilidade social, né? Ou seja, quem é pobre, se tem condição aí de, através da educação, conseguir galgar mais posições na sociedade. Esse debate programático, né, e de propostas é o que deve aí mobilizar o eleitorado mais indeciso, né? Agora, se a campanha ou se na hora do debate começa a questão das acusações, a gente pode, inclusive, ter mais gente que não vai votar, né? Ou seja, olha, eu vim aqui para o debate, eu achei que ia ter alguma proposta, algo que me motivasse a ir votar, mas o que eu estou vendo aí é troca de acusações, então vou ficar em casa, inclusive até também, dependendo do nível de agressividade, o receio, né, de se votar e de sofrer algum tipo de violência. Professor, nós tendemos a dizer o seguinte: quem vota em Lula já está com o seu voto decidido, não vota em Bolsonaro, quem vota em Bolsonaro não vota em Lula. E tem um percentual que não sabemos exatamente quanto desse eleitor decidido. E tendemos a dizer a palavra indeciso como se alguém dissesse: vou votar no Lula, não, vou votar no Bolsonaro. Existe? Existe. Mas certamente é um valor pequeno, é um número percentual menor do que se espera. O senhor acha que essa indefinição, né, destes que dizem assim, não voto em ninguém ou
não vou nem votar, eu vou me abster, por exemplo, ele hoje pode transitar, diferentemente do que eu penso aqui, ou estou formulando a pergunta para o senhor acha sim que existe um número expressivo que vai fazer diferença na urna? Olha, hoje eu vi uma publicação de um cientista político, colega meu, o professor Jairo Nicolau, mostrando uma correlação bem espantosa de quase negativa de 0,99, ou seja, nos municípios onde há uma grande votação em Bolsonaro, há uma pequena votação em Lula, né? Ou seja, esses dados aí, e aí são dados daí do primeiro turno. Então, isso daí mostra que realmente existe uma polarização muito exacerbada. É muito difícil, tá, para uma pesquisa eleitoral, uma pesquisa de intenção de votos, né, conseguir medir com a exatidão qual é a margem que a gente tem, qual é a quantidade de pessoas ou percentual dos eleitores que podem ir votar, que não podem ir votar, porque existe a coisa chamada de volatilidade, né? Ou seja, a resposta que eu dou ao questionário, ela não é necessariamente fidedigna, né? Eu posso responder que vou votar no dia lá por qualquer questão, posso desistir, né? Por exemplo, se o transporte público está ruim, fico em casa, está chovendo, está torrencial, não saio, está uma fila muito grande, eu não vou. Então é muito complicado a gente conseguir prever, inclusive com pesquisa, porque a pessoa diz na hora, eu aqui estou com sol, está tudo bonito, eu vou, mas pode ser que na hora não vá. Então é muito difícil a gente conseguir prever exatamente como é que vai ser aí essa questão da abstenção, se esses votos brancos e nulos vão ser convertidos para votos para o presidente Bolsonaro ou para o ex-presidente Lula. É muito complicado dizer isso daí. A gente tem algumas estimativas, né? Na verdade, a gente está caminhando para uma estabilidade, se a gente for pegar aí as médias das pesquisas, né? Inclusive a rejeição de um praticamente corresponde à votação do outro, então a gente está aí com um cenário bem consolidado, mas não ficaria surpreso se de repente na apuração das urnas a gente tivesse algo um pouco diferente, até porque as pesquisas mostram tendências, elas não têm essa capacidade de acertar exatamente o resultado. Nos últimos dias, o tema religião tem aparecido constantemente no discurso dos candidatos. Pode até parecer para algumas pessoas de religiosidade que ele é bem-vindo, mas o termômetro das redes sociais é que tem muita gente ficando mais indignada com o seu sagrado colocado na política. Isso pode prejudicar um dos dois candidatos que tragam ou que levem o sagrado para o púlpito, em meio da briga, inclusive? Olha, eu estou mais preocupado com essa vinculação de religião e política na operacionalização de políticas públicas do que exatamente pela campanha. Por quê? Políticas públicas, a gestão de um Estado é uma gestão que deve congregar todas as necessidades da população. Nós temos 30% em média da população evangélica, nós temos uma grande população católica, nós temos uma parte da população que é judia, que é espírita, que é das religiões de matriz africana. Então, você não tem como fazer políticas públicas vinculadas ou dirigidas a populações específicas do ponto de vista da clivagem eleitoral. Então, eu fico muito mais preocupado com uma política pública baseada nisso do que na própria campanha. Agora, isso também tumultua a campanha, porque, veja, a religião é o conforto, é a paz de espírito que a gente procura, é de entrar num templo, seja igreja, seja uma mesquita, seja uma sinagoga, seja um templo evangélico, né, um centro espírita. A gente procura ali paz, tranquilidade, se conectar com o divino. E aí, quando você tem essa junção, essa busca pelo voto religioso, né, que você pode até se dirigir a esse eleitorado, mas você frequentar as festas, frequentar o templo, né, causar algum tipo de desconforto, tumulto para tentar fazer campanha, eu acho completamente desnecessário, né? Então, é possível você falar para esse público sem necessariamente ter que estar lá, né, naquele momento litúrgico, naquele momento de paz e de tranquilidade, deixa a política de lado, mas o ideal, se você quiser, faz a campanha, mas sem ter que interferir nisso. E aí as pessoas que buscam paz e tranquilidade na religião acabam realmente ficando indignadas porque elas estão ali para se conectar com Deus, com Jesus, com Alá, Jeová, com quem quer que seja, mas que não tem aí essa vinculação. Agradecemos ao professor e cientista político Leon Vitor de Queiroz pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor e muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Boa tarde, Luciano e Sidney. À disposição.